Pai sempre esteve me chamando de volta para sua presença, de volta para casa. Essa mensagem, a primeira vez que eu vi ela não foi na Bíblia, na verdade foi em uma lojinha que eu costumava frequentar na Serra Gaúcha com a minha irmã, com a minha família, e lá tinha alguns enfeites de casa, alguns artigos desse meio político, espiritual, que não eram voltados à Bíblia, à palavra, mas sim que de alguma forma eu tentava buscar algo a mais, né? Esse algo que hoje eu encontrei na palavra, reencontrei na palavra. Então, em uma dessas visitas a essa loja na Serra, acredito que em Nova Petrópolis, lá tinha uma caixinha com mensagens. E nessa caixinha eu encontrei essa frase: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E essa frase falou muito comigo na época. Eu não fazia ideia que era uma frase da Bíblia, mas eu lembro que me trouxe para agora. E me trouxe para agora e me fez refletir muito. E eu fiquei durante muito tempo pensando: onde está o meu coração? Onde está o tesouro? E também, junto com essa frase, nessa época eu lembro que eu li o livro do Alquimista. Eu li, na verdade, ele 2 vezes, se eu não me engano. E no final desse livro, já faz bastante tempo, mas assim, pelo que eu me recordo, vagamente sobre ele, no final desse livro tá falando sobre o tesouro. Está falando sobre o coração, né? Está falando que alguém encontrou o tesouro, e ali assim estava o coração da pessoa. Eu não lembro na história o que era o tesouro, se realmente tinha um tesouro, mas eu lembro que a pessoa ela teve uma jornada muito difícil para encontrar ou tentar encontrar esse tesouro. E no final, se eu não me engano, essa pessoa não encontrou nada. Parece que a história ela não acabou, porque se durante a história inteira alguém estava procurando um tesouro e lutou muito para conquistar, para encontrá-lo, e no lugar do tesouro não havia nada, então o que era o tesouro? Né? Onde estava o coração da pessoa? Isso me faz refletir olhando para trás. Onde estava o meu coração? Tem uma música muito boa que toca muito e fala muito comigo, que é a música Tu és tudo. E a música fala: tive tudo e dei valor para nada. Então, essa frase ela define também essa música. Eu tinha tudo, tinha presença, tinha uma família maravilhosa que orava inclusive por mim, que estava ali sempre do meu lado. E eu dei valor pro nada no sentido de estar no mundo, nada no sentido de tentar preencher com outras coisas que nunca preencheriam, mas sim com a presença do Senhor em nossas vidas. Pensando também em tesouro, em presente, eu conversando esses dias com o Senhor, eu pensei, o que eu gostaria de presente? De Natal, de Ano Novo, de aniversário, que meu aniversário da minha irmã é no Ano Novo. E eu pensando assim, eu não conseguia pensar em nada, eu não conseguia pedir nada pro Senhor, pois eu já tenho tudo aquilo que é mais valioso na minha vida. Tenho uma família, sobretudo tenho a presença. Então, o maior presente, sem sombra de dúvidas, é a presença. Então, o maior presente que eu pedi pro Senhor não é nem a presença, pois ela já está na minha vida, mas sim que ela permaneça a vida inteira comigo, que eu permaneça a vida inteira ao lado do meu Pai. O Pai sempre esteve me chamando de volta, não somente nesse momento dessa mensagem, mas em muitos momentos da minha vida. Eu olho para trás e eu consigo ver o cuidado do Pai comigo. Eu consigo ver a forma que ele utilizou, que hoje em dia eu sei as formas que ele utilizou para me chamar de volta à sua presença. E essa, na verdade, é só uma delas, mas olhando para trás eu consigo ver incontáveis vezes que ele me chamou de volta para casa. Eu tive que perder tudo, inclusive a presença, inclusive o Senhor que estava ali me direcionando o tempo inteiro. E o conhecimento, de certa forma, que eu tinha da palavra, por cada vez se distanciar mais e mais, começou a ser algo muito distante. E o mais engraçado de tudo isso é que eu nasci em um lar cristão, então eu fiz a confirmação de fé, aprendi da palavra quando eu era criança durante 2 anos, subi no altar de branco, e depois disso, logo depois de confirmar com a minha boca ao Senhor Jesus, eu me afastei. Eu me afastei da presença e hoje em dia, 10 anos depois, uma década depois, orando, o Senhor me fez lembrar de um caderno que eu levava durante os cultos e eu tinha que anotar para depois fazer uma redação. Era obrigatório ir em 2 cultos todos os meses, então nesse caderno eu anotava ele assim, né, para mim depois escrever essas redações. E eu orando esses dias, eu lembrei desse caderno. O Senhor falou claramente para mim: procure esse caderno, porque ele ainda está na sua casa. Então eu procurei, encontrei esse caderno, li e junto com esse caderno, eu encontrei todas as pregações durante os 2 anos que eu escrevi. E na minha mente, antes de eu ler esse caderno e essas pregações, eu acreditava que eu tinha me afastado da presença, pois eu era criança, eu não entendia nada da palavra. E eu tinha aprendido muito pouco, sabe? Coisas superficiais, não a palavra mesmo. Assim como eu entendo hoje em dia, graças a Deus. Mas eu, lendo esse caderno e lendo as redações que eu fiz há 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás, eu vi o quanto eu conhecia da palavra e o quanto eu tinha me afastado. E aquilo me chocou muito, muito mesmo. E me fez pensar também, não somente na minha história, mas na história e na vida das pessoas, o quanto elas se afastam. Porque de passo em passo, né? Tu vai se afastando ali assim, e quando vê, tu nem lembra mais da palavra, tu nem lembra mais da verdade. Mas a palavra ela é clara também. Ensina a criança no caminho certo e até quando velho ela não se desviará dele. Isso que aconteceu comigo. Então, hoje em dia, sou muito grata ao Senhor por eles ter me chamado de volta realmente para sua presença. E esse é o maior presente. Esse é o maior tesouro. E sim, o meu coração está na presença e sempre vai estar.